Bom dia, irmãos, graça e a paz, amém? Hoje nós vamos estudar a vida de Jó, então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Todos acharam? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor, teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e a seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio o mensageiro e Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passaram junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-te em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Pai querido, fala aos nossos corações. Tua palavra foi lida, será ministrada. Pedimos o entendimento do Senhor para que continuemos a crescer na tua graça e no teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Jó, ele nos mostra
a soberania de Deus em face ao sofrimento. Porque na concepção de muitos, e muitos estudiosos, e algumas obras literárias que você lê relacionadas a Jó, você vai ouvir relatos que dizem que Jó foi apenas um personagem, uma ilustração, um conto histórico, que esse fato não aconteceu, que esse fato é um fato apenas relatado nas Sagradas Escrituras para nos mostrar uma determinada ação de Deus, mas que o personagem Jó, ele é fictício. Só que estudos e a Bíblia mesmo, ela nos relata e nos ensina que Jó era um personagem real. Jó existiu. Jó era casado, tinha 10 filhos, era um homem mais rico e piedoso da sua geração. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Características essas que nos faz pensar e meditar que essas são as características que nós cristãos devemos ter para termos um relacionamento saudável com Deus. Se nós não buscarmos viver uma vida de integridade, retidão, temor e desviar do mal, consequentemente, nós não iremos enfrentar as tribulações, as lutas, da maneira com que Deus tem proposto para cada um de nós. E o texto é muito claro quando ele mostra o sofrimento desse homem, a situação que ele estava passando. Eu acredito que se eu perguntar para qualquer um de vocês se alguém queria passar por essa situação, ninguém gostaria. Perder tudo que tinha, inclusive na parte familiar, na parte financeira, na parte espiritual, na parte relacional, na sociedade. E o texto diz que diante de tudo isso, Jó não se desviou dos caminhos do Senhor. Ele se manteve fiel. Às vezes eu brinco até com algumas pessoas, que as pessoas falam assim, eu vou orar para mim ter a paciência de Jó. Eu falo assim, para você orar para ter a paciência de Jó, você vai ter que passar por tudo que ele passou. Então pensa bem, se é isso mesmo que você quer. Porque para nós termos a paciência de Jó, nós temos que enfrentar todas essas lutas que Jó enfrentou. E eu acredito que nenhum de nós gostaria de enfrentar todas essas tribulações, todo esse sofrimento. A terra de Uz era uma região de pessoas ímpias. E Jó, mesmo diante de todo esse quadro, ele manteve a sua integridade. No livro de Jó, Satanás ele levanta tacitamente aqui 3 teses. Primeira delas, ele vai alegar aqui que o homem não consegue amar mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ele alega que o homem não consegue amar mais a Deus do que a família. O homem não consegue amar mais a Deus do que a si mesmo. Ou seja, na tese de Satanás, o homem ele é um ser totalmente egocêntrico. Ele pensa somente nele. Ele não pensa em Deus. Ele não vive com intimidade com Deus. Deus é apenas um subterfúgio que ele vai usar e procurar na hora e quando lhe aprouve. Mas se eu não estiver precisando de Deus, Deus fica lá no mesmo lugar que ele estava. Não me incomoda. Deixa que eu faça as coisas do meu jeito, da minha maneira. Não venha me incomodar. Aí na hora que eu precisar, eu vou lá e procuro Deus. Na hora que as coisas estiverem complicadas, aí eu vou lá e vou buscar a Deus. Vocês já conheceram pessoas desse jeito? Pastor, não existe gente dessa forma. Existe. Existem pessoas que só lembram de Deus quando passa por alguma adversidade, por alguma luta, alguma tristeza, alguma angústia, alguma perda. E Satanás levantou essas questões para falar com Deus assim, Jó tem essa intimidade, tem esse relacionamento, ele busca, ele adora, ele não peca, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, porque ele tem tudo isso que você deu para ele. Só que isso aí caiu por terra. Jó perdeu todos os seus bens, sepultou seus 10 filhos no único dia, perdeu a saúde, mesmo depois de todas essas perdas, ele se prostrou e adorou a Deus. O próprio Deus restaurou a sorte e os desígnios na vida desse homem. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? A história de Jó nos mostra que nós devemos saber, compreender, entender que a soberania e a graça de Deus é algo que nós não devemos tirar os nossos olhos nunca. Por pior que esteja a sua situação de vida hoje, na área financeira,
na área econômica, na área familiar, na área emocional, na área espiritual. Deus está no controle de tudo. Satanás, ele tem o poder para ir, tocar, mexer, mas debaixo da soberania de Deus. Satanás não tem iniciativa de tocar na sua vida, de tocar nos seus bens, tocar na vida que você tem levado, se não for mediante a permissão de Deus. Nós não podemos viver assim atribuindo tudo e culpar tudo que acontece conosco a Satanás, ao diabo. Muitas coisas que têm acontecido conosco são provenientes às nossas próprias decisões. Aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos plantado, e nós iremos colher mediante as nossas atitudes, as nossas decisões. Satanás tem a parcela de culpa? Tem. Ele vai usar a sua fraqueza. Ele vai te induzir a errar mediante na sua fraqueza, onde que você tem se demonstrado fraco espiritualmente, uma fraqueza que você tenha, seja na área sexual, na área do dinheiro, na área do relacionamento. É aí que ele vai atacar. Ele não ataca onde que você é forte. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor como se fosse um leão. Ele fica esperando o momento da sua fraqueza para ele poder atacar. E aqui no texto, o próprio Senhor fala assim: Satanás, de onde vens? Ele fala assim: de passear pelo mundo. Ele não para. Satanás, ele é perseverante. Ele não desiste. Ele sabe que ele é derrotado, que ele já perdeu a guerra, que ele já perdeu as batalhas, mas ele não desiste de investir na igreja. Ele não desiste de investir na tua vida, na família cristã. E ele vai ficar ao nosso derredor andando. No momento que ele perceber uma fraqueza, uma brecha na sua vida, é nessa brecha que ele vai entrar e vai fazer todo o estrago. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar e vigiar. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar em comunhão com Deus e uns com os outros. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. Que nós devemos nos relacionar com Deus de uma maneira muito próxima. Porque diante das lutas, das adversidades, é a Deus que nós iremos recorrer. Não a métodos, coisas, homens ou qualquer coisa que o mundo tem proposto para nós buscarmos como um meio de sustentar o nosso ego, a nossa própria felicidade. É uma sustentabilidade vazia, evasiva, que sustenta apenas aquele momento, mas que amanhã você já está com fome de novo. Eu acredito que vocês nunca fizeram isso, mas eu já fiz muito. Nos tempos das vacas magras, às vezes a gente viajava, fazendo missões por esse Brasilzão aí, e não tinha dinheiro para comprar uma coisa muito sustentável, né? Eu e a Cruz já fizemos muito isso. Aí comprava aqueles pacotão assim de biscoito de polvilho e ia comendo aquilo ali. Aí você comia um pacote desse tamanho. Na hora que acabava de comer, aí eu olhava para a cara da Cruz e falava assim: não, estou com fome. Ela falou: mas você acabou de comer? Eu falei: mas eu comi biscoito de polvilho, pô, não encheu para minha barriga, não. Não enche nada. Quando a gente olha o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós estamos comendo biscoito de polvilho. Porque nós não estamos tendo aquele alimento e aquela sustentabilidade que nós temos que buscar, almejar e colocar em prática. Porque quando você passar por algumas adversidades, algumas lutas, você vai crer na soberania de Deus. Você vai ter a certeza que Deus está no controle da sua vida. Vamos observar aqui alguns segredos que Jó tinha que fazia com que ele se relacionava melhor com Deus. Primeiro, sinceridade. Meus irmãos, Deus é apaixonado por pessoas sinceras, pessoas transparentes, que não se escondem e que não são hipócritas. Deus ama o cristão sincero. Quando Jesus faz aquela relação lá no Sermão do Monte, quando ele fala assim, ó, orai, mas não ore como os hipócritas. Abençoai a vida do seu irmão, mas não abençoe como os hipócritas. Jejue, mas não jejue como os hipócritas. Ali Deus está falando ali Jesus está falando.
faça isso, que isso aí não é errado, mas não faça de uma maneira dúbia. Duas caras. Hipócrates era um personagem que tinha na Grécia Antiga, que ele tinha duas faces. Ele se apresentava com duas facetas. Dependendo da peça teatral que ele apresentava, era uma faceta da alegria, a outra da felicidade. Ou seja, é uma pessoa que não tem um senso, uma pessoa que não é íntegra. Quando fala de sinceridade, eu até já expliquei isso aqui não sei se foi na escola dominical ou no culto à noite. A palavra sinceridade, ela vem de uma palavra romana, lá no Antigo também, que era quando as pessoas faziam seus vasos de barro, né? E aí rachavam, quebrava, e a pessoa não queria pegar aquele barro ali, aquele vaso e jogar fora. Aí ela pegava cera, passava no barro, ajustava ali o vaso, passava uma tinta por cima ali, fazia uma maquiagem e vendia. E aí os romanos e as pessoas, os judeus na época, eles pegavam aquele vaso, levantavam assim no sol e dava para ver o rachado. E aí eles olhavam, não, esse aqui não vou comprar. Aí levantava, esse aqui é sem ceras, sinceros, que é a palavra, que significa sem divisão, sem rachadura, sem nada. Ou seja, o cristão sincero, ele tem um relacionamento firme e transparente diante de Deus. Isso é sinceridade. Sinceridade é você se relacionar com Deus da maneira com que Deus quer que você se relacione, não da maneira com que nós queremos nos relacionar com Deus. É você reconhecer a graça, a soberania, a bondade de Deus na tua vida. É você se render aos pés do Senhor. É você chorar quando tem que chorar. É você adorar quando você tem que adorar. É você se alegrar na hora que você tem que adorar. E se alegrar é nos colocarmos à presença de Deus de maneira com reverência, com temor, com obediência. Isso é ter um coração sincero. Não é você posicionar sua felicidade nas coisas, mas sim em Cristo. Estamos estudando às quintas-feiras as bem-aventuranças, e nós já aprendemos que a nossa felicidade, ela não é circunstancial, e sim posicional. A partir do momento que você se posiciona em Cristo Jesus, independente do que você vier a passar, você é uma pessoa que tem um coração alegre. Você é uma pessoa que confia, uma pessoa que entrega, uma pessoa que espera. E Jó, nós podemos ver isso de maneira muito clara. Tinha um coração sincero. O texto também nos mostra, e nós aprendemos aqui com a vida de Jó, que ele era um homem reto, retidão, integridade. Ser reto é ser íntegro, ser inteiro. Jó tinha essa característica, ele não era dividido em seus pensamentos e atitudes. Ele se posicionava na hora que ele tinha que posicionar, não da maneira com que as pessoas poderiam até mesmo influenciar. Porque naquele contexto que ele vivia, naquele meio que Jó vivia, com certeza as pessoas iriam influenciá-lo. Inclusive, mais para frente, nós iremos ver que a própria esposa dele foi uma das que tentou influenciá-lo com relação à sua vida, com relação à atitude que ele estava vivendo. A própria esposa diz: amaldiçoa o seu Deus e morra. Se rebele contra esse Deus, ele não te ama. Olha o que você está vivendo, Jó. Olha como que você está passando. Ele: não vou deixar de adorar o meu Deus por causa disso. Se Deus está permitindo, Deus tem um propósito. É difícil nós entendermos isso. Mas é isso que o Senhor quer que venhamos a entender. E nós só iremos a entender se nós tivermos o coração sincero, se nós formos uma pessoa íntegra e reta diante de Deus. E o principal aqui, temer a Deus, temor. A palavra temor, muitas vezes nós imaginamos que soa ter medo, pavor, angústia. Não. O temer no contexto bíblico é você não querer desagradar a Deus com as suas atitudes, reconhecendo a soberania e a graça de Deus na sua vida. A palavra temer no original, ela vem daquela palavra que é oriunda, fobia. A palavra vem do phobos,
que é uma pessoa ter fobia? Ela ter aquele medo incomparável por determinada coisa. Então tem gente que tem fobia de altura. Se colocar num local alto, ela treme toda, dá aquela angústia. Tem pessoas que têm fobia por cobra, por aranha, local fechado. O judeu, ele tinha fobia de desagradar a Deus, porque ele reconhecia aquilo que Deus havia feito na vida dele. E sabe por que ele reconhecia? Porque ele tinha intimidade com Deus. Nós só teremos temor diante de Deus se nós reconhecermos e entendermos e compreendermos o que realmente Deus representa na nossa vida. Você compreender, entender e viver de uma forma que você restabeleça o seu relacionamento com Deus, a sua aliança com o Senhor, através dos grandes feitos que Deus fez, e você fala assim: Deus morreu pela minha vida. Quando você for fazer algo que faz com que você se afaste da presença de Deus, você reconheça isso. Fala assim: isso que eu vou fazer faz com que eu me afaste da presença de Deus. Esse pecado que eu tenho feito está me afastando da presença de Deus. Essa atitude que eu tenho tomado está me afastando da presença de Deus. Está afastando o meu relacionamento de Deus com meus irmãos e com a minha igreja. Isso não convém. Isso é pecado. Isso é uma ação desagradável aos olhos do Senhor. E eu não quero viver dessa forma. É isso que é temer. É isso que é temor. Não é ter medo de Deus, achando assim: se eu fizer isso, Deus vai me castigar, Deus vai me matar, Deus vai fazer isso. Não. Não é nesse quesito. É você não querer desagradar a Deus com as suas atitudes, com suas ações. Isso, meus irmãos, reverbera todo o sentido de relacionamento com Deus. Porque se eu não quero desagradar a Deus, consequentemente eu não quero pecar. Se eu não quero desagradar a Deus, consequentemente eu quero ter uma busca constante para que eu me aproxime de Deus todos os dias. E isso faz com que eu repense nas minhas atitudes como homem, como servo de Deus. Como eu devo me posicionar nesse mundo complexo que tem ensinado, mostrado, apresentado teses, teorias que satisfazem muito mais a minha vontade carnal do que a minha posição como servo de Deus. Jó, sabendo disso, de tudo isso, o texto fala também que ele era um homem que desviava do mal. Ele via o mal aqui, ele ia para o outro lado. Para que eu vou ficar enfrentando? Para que eu vou querer afrontar? Quando eu estou fazendo um tratamento de alguma pessoa e sofre de dependência química, a primeira coisa que eu falo com ela é o seguinte: afaste do bar. Não passa no bar. Ah, mas no final de semana eu tenho que comprar uma Coca-Cola. Eu falei: não precisa comprar no bar, compra no mercado, compra na padaria. Aonde você vê bebida, não passa perto da bebida, porque você vai ser tentado. Não, mas eu já estou bom. E eu até brinco com os dependentes químicos. A pior coisa que tem quando você está tratando um dependente químico é quando ele toma um chá que chama Jatobão. Vocês já viram falar nesse chá do Jatobão? Esse chá do Jatobão, ele é um problema. Porque o cara, quando tem 3, 4 meses que ele está tratando, eu já estou bom, pastor. Eu falei: sim, já tomou o chá, aí já complica tudo. Porque quando você toma o chá do Jatobão, você acha que você é capaz de realizar os seus feitos. Você não se coloca na dependência de Deus. Quando o cristão toma esse chá do Jatobão, ele para de ler a Bíblia, ele para de orar, ele para de querer de congregar, ele para de querer de vir na igreja. Ele fala assim: não, eu já estou bom, não preciso ir lá na igreja mais, eu sei tudo. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Eu sou um grande estudioso, eu sou um grande exegeta. Eu não preciso de me relacionar uns com os outros. E aí, quando você se depara com uma situação como essa, você não se desvia. Você acha que você está pronto, que você está preparado, que você está capacitado. E mesmo diante dessas circunstâncias, nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Nós nunca estaremos prontos para nada proveniente aos nossos feitos. Sempre temos que nos colocar na dependência de Deus.
Vou contar um caso para vocês rápido aqui, para não desviar muito do assunto. Quando eu comecei a fazer missões urbanas, lá em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, no ano 2000, eu estava naquele ímpeto todo, querendo fazer missões, e aquele primeiro amor, e os pastores e as pessoas que estavam me acompanhando falavam assim, calma, não é o tempo ainda, você tem que se preparar, você tem que se capacitar primeiro. Eu falei, não, eu já estou bom, eu já li a Bíblia, já toda, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fiz 3 cursos de evangelismo. Calma, você tem que se preparar espiritualmente. Eu lembro que tinha um pastor mais antigo, ele ainda falava comigo assim, porque ele sabia que eu havia sido militar, tudo. Ele falava comigo assim, quando você vai para uma guerra, você tem que estar preparado, você tem que saber usar as armas. Não adianta você ir para uma guerra, se você não souber manusear a arma, você vai morrer com ela na mão. Eu, não, pastor, mas eu já estou bom. Então, beleza. E aí eu fui trabalhar com o pastor Antônio Carlos de Menezes. Se ele estiver assistindo, um grande abraço para ele, pastor Toninho, da Missão Cidade Voadora. Trabalha só com missões urbanas lá em Belo Horizonte. E para começar, nós fomos evangelizar um prostíbulo lá em Belo Horizonte. O maior prostíbulo que tem lá, que é aquele que teve a Ilda Furacão, quem das antigas ele lembra. Meus irmãos, na hora que eu entrei no prostíbulo, que eu entrei no quarto, eu vi uma mulher nua, minhas pernas começaram a bambear, e eu sozinho, começou a me dar uma dor no coração, um negócio assim, eu desci na hora, falei, pastor, não estou pronto para ir lá não. Mas você não falou que você estava pronto? Falei, mas as pernas bambeou, começou a me dar uma secura na boca, minha mão começou a suar. Eu vou pecar se eu entrar lá dentro, eu não vou. Na verdade, eu já pequei. E eu não quero entrar lá dentro, não. Assim, então você vai lá para a barraca, vai orar, vai interceder por esses irmãos que estão lá. Ali eu vi que para a gente ir para a guerra, você tem que estar preparado. Você tem que se desviar do mal. Porque às vezes nós achamos que nós somos fortes, que nós somos os super crentes, que eu sou poderoso, que eu isso, que é aquilo, que é aquilo. Nós não somos nada. Nós somos fracos, pecadores. Nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Quando nós falamos assim, eu tenho a paciência de Jó, é mentira, porque nós não temos. Porque esse homem aqui levou tantas pancadas e mesmo assim ele não se desviou dos caminhos do Senhor. A verdadeira fé, ela se prova diante das lutas. Não podemos ter uma fé utilitarista, viver de acordo com essas teologias evasivas que têm sido ensinadas, mas temos uma fé verdadeira. Aquela fé que é firmada nas águas turbulentas e revoltas. Aquela fé que é firmada diante das lutas, das tempestades inesperadas. É aí que nós somos provados, é aí que nós vemos se realmente a nossa fé está em dia. Porque em tempo de paz, em tempo de tranquilidade, das águas tranquilas, é muito fácil ter fé. Agora, na hora que nós passamos por essas lutas, essas dificuldades, essas angústias, esses impasses das nossas vidas, é aí que a gente vê se realmente nós temos fé ou não. Porque na primeira luta você fala assim, eu não vou mais na igreja. Primeira pancada que você leva, eu não gosto do pastor. Primeira pancada que você leva, Deus me abandonou. Mas será que você não abandonou Deus antes? Será que a palavra que está sendo ministrada não é uma ação soberana de Deus na tua vida para trazer você de volta aos caminhos do Senhor? Será que esse confronto que você está tendo com a palavra de Deus não é Deus te restaurando, Deus te resgatando, não é Deus abrindo os seus olhos, mostrando para você a necessidade de estar e permanecer na presença de Deus? Quando nós lemos o livro de Jó, nós observamos aqui que ele tomou 5 golpes, 5 pancadas na vida, que provavelmente qualquer um de nós haveria caído. Ele levou um golpe na vida financeira. O texto diz que ele era o homem mais rico que existia na região. Ele perdeu tudo. Ficou na bancarrota. Depois ele perdeu os 10 filhos. Numa pancada. Tum! Depois a sua saúde encheu o seu corpo de tumor. A ponto dele raspar com caco de telha. Depois o casamento, a sua parte emocional, a sua parte afetiva, o seu porto seguro.
A sua própria mulher virar para ele e falar assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. Não vá servir esse Deus não presta, esse Deus aí não tem valor nenhum. Olha o que está acontecendo na sua vida, você perdeu tudo. Você não tem dinheiro, você perdeu os filhos, olha a sua saúde, como é que você está. Olha a condição física que você está. Aí, para piorar, vem os 3 amigos deles. Ficam olhando para a cara de Jó assim, com aquele olhar crítico. E começa a criticar Jó e fazer acusações levianas com relação à tua vida física, à tua vida espiritual, à tua vida emocional. 5 golpes que, com certeza, desaba qualquer estrutura emocional, qualquer estrutura física. Mas aí você deve estar perguntando: mas e aí? Como é que acaba? Como é que termina essa história de Jó? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Por que Deus permitiu que essa história viesse a ser inclusa nas Sagradas Escrituras? Meus irmãos, Deus conhece as nossas lutas. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Todos nós enfrentamos lutas. Não existe aquele aqui que possa dizer: eu não tenho nenhum problema na minha vida. Todo mundo tem problema. Seja nessas áreas, seja na área financeira, seja na área familiar. Esses 5 golpes que Jó levou aqui, com certeza você já enfrentou ou está enfrentando um deles na sua vida. Incerteza financeira, relacionamento com os filhos, sua saúde, no seu casamento, nas suas amizades. São problemas que nós enfrentamos dentro da igreja, dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nos nossos empregos, nos relacionamentos interpessoais de uns para com os outros. E muitas vezes esses problemas têm feito com que nós nos desviássemos dos caminhos do Senhor. Tem nos abalado de sobremaneira que os nossos olhos estão sendo desviados. Ao invés de olharmos para Cristo, nós temos olhado e focado nesses problemas, buscando soluções alternativas, não nos pés do Senhor, mas em outros atributos que outras coisas têm nos proposto. Jó nos mostra que mesmo ele passando por esses 5 golpes, o seu olhar estava no Senhor. Ele não se desviou, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. 4 características imprescindíveis. Mas aí lá no final do livro, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó 42, 10. Meus irmãos, diante de tantos infortúnios, Jó fez 3 coisas aqui. Muitos iriam excomungar Deus, iria se rebelar, iria se afastar da presença de Deus. Jó lhe perguntou, ele queixou-se e se defendeu. Suas perguntas, suas queixas aqui foram feitas a Deus, mas a resposta divina ao seu pleito foi o total silêncio de Deus. Deus não respondeu às perguntas de Jó. Pelo contrário, Deus fez várias perguntas retóricas aqui, expondo de forma majestosa a sua grandeza e incomparável graça na vida dele. Com certeza, quando nós passamos por esses momentos, nós fazemos a pergunta assim: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Nesse período que nós passamos agora da pandemia, você já se perguntou por que Deus permitiu que isso acontecesse? Você já se perguntou por que Deus permitiu que acontecesse isso? Por que Deus permitiu que tantas pessoas morressem de forma, vamos dizer assim, sofrida?
Eu presenciei pessoas que eram do nosso relacionamento e ficaram 90 dias entubadas. Tinha momentos lá em Cuiabá, na época eu estava lá em Cuiabá, que morria 8 pessoas da igreja no dia. Fazia plantão de pastores no cemitério. O sofrimento que as pessoas estavam tendo. A gente não podia chegar perto de uma pessoa assim, ó, igual estou aqui do Itamar aqui, que já ficava com medo. As pessoas tinham medo de se aproximar umas das outras. As famílias começaram a viver juntas dentro de casa, aquele período que ficou todo mundo trancado, preso dentro de casa, vocês lembram que ninguém saía? Aí começou a ter briga dentro de casa. O marido começou a brigar com a esposa começou a brigar com o marido, os filhos começaram a brigar com os pais. Aí cada um ia para dentro do seu quarto e ficava só no WhatsApp. E foi nesse período que muitos irmãos se atentaram que nós precisamos ter um relacionamento mais saudável de uns com os outros. Ali Deus estava nos mostrando a nossa fragilidade emocional. Ali Deus estava mostrando assim, ó, um vírus pequenininho está destruindo vocês. E a minha palavra que sustenta, que fortalece, que é o alimento que vocês tanto precisam, vocês estão negligenciando. Então vocês vão ficar agora presos dentro de casa para vocês aprenderem a se relacionar. Tanto uns com os outros, em família, como comigo. E eu acredito que na nossa geração, nós temos o antes da pandemia e o pós a pandemia. Eu acredito que depois da pandemia, muitas coisas irão acontecer no nosso meio. Estão acontecendo. Porque Deus está nos mostrando a tua soberania e a tua graça. Deus está mostrando o cuidado que Ele tem com a sua igreja. No período da pandemia, nenhum dos pastores, dos missionários, ficou desamparado. Nenhum de vocês, quem aqui passou fome no período da pandemia? A maioria é empresário, ninguém passou. Passamos apertos, mas Deus sustentou todo mundo com a sua destra. Ali Deus está mostrando assim, olha o cuidado que eu tenho. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Então me adorem em espírito e em verdade. Não olhem para a direita nem para a esquerda. Seja forte e corajoso, não temas. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Não se desvie do mal, se desvie do mal. Não desvie dos caminhos e dos preceitos que eu estabeleci para que vocês tenham um relacionamento saudável comigo. Porque mesmo diante de tudo isso, mesmo que vocês passem pelo vale da sombra da morte, eu serei o Deus de vocês. E muitas vezes nós temos focado os nossos olhos em outros lugares. Quando a gente olha para a vida de Jó, passando por toda essa situação, mesmo diante de tudo isso, o texto nos mostra que Jó orou pela vida dos seus amigos. Mesmo tendo sido acusados, maltratado, as pessoas cobrando dele, atribuindo coisas que ele não havia feito, ele orou e intercedeu pela vida desses amigos. Aqui Jó compreendeu a onipotência divina, bem como seu soberano propósito. Aqui Jó reconheceu que ainda havia falado do que não entendia, admitiu finalmente seu limitado conhecimento de Deus, bem como a enormidade dos seus pecados. Deus restaura a sorte de Jó, a partir do momento que ele se propõe a orar, a interceder, largar toda aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio no seu coração e fala assim, Senhor, eu estou passando por tudo isso, eu estou passando por todo esse sofrimento, meus 3 amigos falando mal de mim, mas eu quero orar pela vida deles, que eles estão necessitando, eles estão precisando também de ter esse relacionamento com o Senhor, de serem restaurados. Com certeza Deus falou assim, esse é o ponto principal, Jó. Sua vida agora vai ser restaurada. Sua vida agora vai ser mudada. Quando Jó sai dessa arena da autodefesa para a brecha da intercessão, sua cura brotou, sua restauração raiou,
Sua restauração raiou e o Senhor lhe restituiu em dobro tudo que antes possuíra. Deus mudou a sua sorte, Deus mudou a sua vida. Satanás tentou destruir Jó, tentou atribuir sentimentos e atitudes em Jó que não lhe cabia. Mas Deus mostrou, tanto para Satanás, como para nós que estamos lendo e estudando esse livro, que a partir do momento que nós estamos na presença de Deus e temos esse relacionamento com Deus, as coisas acontecem conosco da maneira que aprove a vontade de Deus. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Pode parecer que não. Pode parecer que tudo que temos enfrentado, Deus está nos castigando, Deus está... Não, não é isso. Mesmo parecendo castigo, pode até parecer que seja um castigo, que seja uma ação drástica da parte de Deus. Mas antes de Deus agir dessa forma, Deus está demonstrando o seu amor pelo seu povo. Às vezes você pode questionar e falar assim, mas e o cativeiro babilônico? Deus permitiu que eles ficassem 70 anos cativos. Sim, Deus permitiu. Deus castigou eles os 70 anos. Mas o objetivo daquela permanência ali era para que o povo voltasse os seus olhos para Deus. Porque em inúmeras tentativas anteriores, se você observar, Deus levantou profetas, juízes, reis, o povo não ouviu. Deus então permite que eles passem por 70 anos no cativeiro babilônico para que eles possam voltar os seus olhos a uma verdadeira adoração. Uma adoração que é agradável aos olhos de Deus. Vamos observar aqui as áreas que Deus restaurou. Primeiramente, Deus curou a enfermidade de Jó, viveu mais 140 anos, viu seus filhos e filhas até a 4ª geração. Deus restaurou seus bens, deu em dobro tudo o que antes ele possuíram. Deus restaurou suas amizades, pois os homens que criticavam tiveram que vir a Jó para orar por eles. Deus ouviu a oração de Jó por seus amigos e os restaurou. Mesmo assim, Deus restaurou de igual modo o casamento de Jó, curando aquelas feridas emocionais provocadas pelas tempestades da vida. Deus restaurou os filhos de Jó. Perdeu 10, Deus deu 10. Meus irmãos, temos 3 lições preciosas aqui que nós aprendemos com a vida de Jó. Primeira delas, manter uma vida pura quando você estiver vivendo e desfrutando da prosperidade que Deus lhe proporciona. Prosperidade bíblica é muito simples nós entendermos. Prosperidade bíblica significa ausência de necessidade. Isso é prosperidade bíblica. Sabe o que significa isso? De repente você não ganha 50 mil reais por mês. Você não tem esse salário. Você ganha 1.000, mas você é feliz. Você tem o que comer. Você tem o que morar. Você não tem sobrando, mas não está te faltando. E Deus está suprindo tudo aquilo que você tem da maneira e quando Ele quiser. Às vezes você ganha 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês, mas você não tem felicidade. Você não está sustentado e alicerçado na vontade soberana de Deus. Prosperidade bíblica é Deus não deixar que falte nada para você. Independente se seja na área física, espiritual, emocional, profissional, é Deus sustentando você na maneira e quando lhe aprouve. Isso é prosperidade bíblica. Jó nos ensina para que nós devemos manter a nossa vida pura na prosperidade. Jó 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Ele se mantinha íntegro, reto, temente a Deus e não se desviava do mal. Segunda característica que o texto nos ensina, manter a fé na adversidade. Quando nós viermos a passar por alguma dificuldade, seja em qualquer dessas áreas que Jó enfrentou aqui, desses 5 golpes que ele levou aqui, mantenha a sua fé. Mas mantenha a sua fé em Cristo. É difícil? Muito. Se fosse fácil, todo mundo... Não é fácil. Não vou mentir para você. Mas é isso que a Bíblia fala que devemos fazer.
manter a nossa fé na adversidade. E saiba que Deus tem algo a lhe recompensar. É passando pelas provas que nós nos fortalecemos na graça e no amor de Deus. Quando tiver tudo tranquilo na sua vida, não tiver nenhuma... Pode perceber que tem alguma coisa está errada. O cristão ele não tem vida tranquila. Se alguém falou para você isso, mentiu. Porque nós estamos sempre na contramão do mundo. Como é que nós vamos ter uma vida tranquila? Se eu tenho lutado constantemente, eu tenho matado um leão todos os dias, que está tentando fazer com que eu desvie dos caminhos do Senhor, eu tenho essa luta diariamente, como que eu vou ter uma vida tranquila? Nossa vida é lutar contra os nossos desejos, contra a nossa própria natureza. Só que essa luta é mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É através do meu relacionamento com Deus. E quando eu passo por essa adversidade, mesmo passando por lutas, eu glorifico a Deus. Pastor, mas o senhor é doido de falar isso? Eu não sou doido não, é a Bíblia que fala isso. Tem até uma música de um cantor gospel que ele fala, vou passando pela prova dando glória a Deus. Então se está lutando, meu irmão, lute, não desanima não. Seja forte, seja corajoso. Olha o que Deus falou com Josué, quando falou assim, Josué, agora você vai substituir Moisés. Deus o livre, se falar um negócio desse comigo, eu acho que minhas pernas tremiam na hora também. Assim, Moisés conduziu esse povo aqui por 40 anos, 2 milhões de pessoas no deserto, o povo tudo reclamando, murmurando, só quer que eu vou substituir ele? Seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, estou contigo. É Deus falando conosco. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu estou contigo. Só que, antes, não desvie dos caminhos do Senhor. Medite nesse livro de dia e de noite. Se atente, pondere, se relacione. Porque nos dias das adversidades, é aqui que você vai se sustentar. Não é livrinho de autoajuda. Isso aí não ajuda ninguém, não. O que nos ajuda e nos fortalece é isso aqui. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Terceira coisa que o texto nos ensina, manter a piedade em situações de extremo sofrimento. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, mesmo diante das acusações levianas, Jó intercedeu pelos seus amigos. Aquela pessoa que está falando mal de você, que está maltratando você, que está desejando mal para você, eu tenho falado isso muito aqui, falei muito isso aqui na semana de oração. Ore pela vida dela. Não corte os relacionamentos com ela. Pelo contrário, ore pela vida dela. Se ela não quiser conversar com você, não tem problema. Mas ore pela vida dela. Coloque ela no seu livretinho lá de oração. Interceda. Porque antes de Deus abençoar a vida dela, Deus estará abençoando a sua vida. Foi o que aconteceu com Jó. Antes da bênção chegar lá, nos 3 amigos dele, Deus já havia abençoado o seu coração, a sua vida. E possamos ter essas características e possamos olhar para a vida de Jó como algo inspirativo. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Amém?